Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou aqui de volta com a Marilene, da eVisa Immigration. Quando o assunto é imigração, a gente sempre tem que consultar a nossa querida especialista aqui, então vamos falar sobre um assunto muito pedido por vocês, meus queridos. Qual é o assunto, Marilene? Qual é a pontuação no Express Entry que é adequada para você poder finalizar o processo de imigração no Canadá? Muito bom, é uma dúvida que muita gente tem, né? Então, vamos esclarecer nesse vídeo. Isso mesmo. Vamos lá, roda a vinheta. Ó, meus queridos, a gente tá gravando aqui ao ar livre, num lugar cheio de barco, cheio de avião passando. Então, se tiver barulho, vocês relevem, vocês desculpem, mas eu acho que o assunto vale a pena. E o cenário também é bonito, então vale a pena a gente estar aqui nesse lugar barulhento. Isso mesmo. Bom, Marilene, fala aí pra gente. A gente não entende muito desse assunto, esse negócio de pontuação, tem a pontuação máxima, né? Como é que funciona isso? Explica pra gente. E o avião? A gente tá numa rota de avião, meus queridos. Então vamos lá. O Express Entry, ele vai de 0 a 600 para quem não tem o sponsor do empregador ou a nomeação de uma província, e de 0 a 1.200 para aqueles que têm 600 pontos adicionais provenientes da nomeação de uma província ou de um sponsor de um empregador. Lembrem-se que os 600 pontos de um sponsor de um empregador não é só a oferta de trabalho. Além da oferta de trabalho, essa pessoa tem que obter junto ao empregador o que a gente chama de LMIA, Labor Market Impact Assessment. Então não é só a oferta de trabalho. Para todos vocês que estão aí do Brasil e que têm interesse em migrar para o Canadá, tá? A gente provavelmente está olhando para o perfil de 0 a 600 pontos. Tá? Então, não fiquem chateados, não desanimem se a sua pontuação estiver dentro dessa faixa, porque só tem os 600 pontos adicionais quem tem a nomeação da província ou um sponsor do empregador. O que precisaria para chegar nesses 600 pontos, então? Então, na verdade, para você chegar nos 600 pontos, tá? Você tem que ser uma pessoa de outro mundo. Não, porque só uma pessoa que tem entre 20 e 29 anos para ter pontuação máxima da idade, que tem um título de PhD, tá? E que tenha mais de 6 anos de experiência profissional como skilled worker, né? Além de um inglês perfeito, né? Uma pontuação máxima no inglês, conseguiria chegar perto desses 600 pontos. Tá? Ou seja, tem que ser um ET mesmo, né? Praticamente. Exatamente. Além disso, inclui a experiência canadense, né? Então, a pessoa tem que ter tido tudo isso, ter tido tempo de vir para o Canadá e trabalhar por pelo menos 2 anos aqui no Canadá para chegar perto dos 600 pontos. Então, não é uma pontuação que a gente vê normalmente, tá? Eu diria que uma pessoa comum, né? Provavelmente você que está assistindo a gente. Um ser humano, né? Vamos dizer, um ser humano. Qual que é a pontuação média de um ser humano? Uma pontuação média, né, para um perfil mais standard seria entre 340, 350, até mais ou menos uns 450, 460. Essa seria a média de pontos para quem está no Brasil, para quem ainda não veio no Canadá, não tem a experiência canadense, né? Mas tem uma graduação, tem pelo menos 1 ano de experiência profissional contínua numa área de skilled worker, né? E também tem um inglês bacana, pelo menos o suficiente para atingir aí o mínimo solicitado pelo governo canadense, que é uma pontuação de pelo menos 6 em todas as habilidades do IELTS. Então, se você tem entre 350 a 450 pontos, não desanime, você está dentro da média dos candidatos que estão hoje no sistema, tá? Mas fala pra gente, quais são as chances reais de quem tem essa pontuação, assim, de 350 a 450 pontos, assim, quais são as reais chances? Então, assim, para aqueles que estão acima dos 400 pontos ou perto dos 400 pontos, a gente acredita que ainda no ano de 2015, então até o final do ano, todas as pessoas serão convidadas, né, receberão o que a gente chama de Invitation to Apply, para poder seguir o processo de imigração para o Canadá. Tá? Agora, o que é essa informação? Né? É especulação de mercado, não é uma informação oficial, mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de se reunir com outros profissionais, com oficiais do governo, né, com representantes do governo, né? Então eu faço parte de uma associação de profissionais de imigração e a gente discute bastante qual que é o cenário atual e qual que é a expectativa desse mercado, alinhado com o que o governo passa para a gente ou comunica para o público, ou até com base na experiência do mercado, né? Então nós acreditamos que todo mundo que está perto dos 400 pontos entrem ainda este ano, né? Então isso significa que se você
tiver uma graduação, tiver uma idade bacana, conseguir tirar uma nota bacana no inglês, tiver experiência profissional, você tem totais chances de imigrar para o Canadá, mesmo sem nunca ter trabalhado aqui no Canadá, sem ter a experiência canadense. Oh, no problem. No, you have to go. You can go. Go ahead. Yeah. No, we stopped Yeah. them. Yeah, Yeah, no it's okay. No problem. You too. Thank you very much. Essa, meus queridos, é a educação canadense, tá? Vocês acabaram de presenciar. O rapaz ia esperar a gente terminar a entrevista para poder passar. Pois é, você vê? Que bonitinho. A gente não gosta de datar o vídeo, mas dessa vez a gente tem que falar, né? Não tem jeito, porque o processo muda muito, né, Marina? Exatamente. Então a gente está falando do processo que é vigente agora, no ano de 2015. O processo muda o tempo todo, né? Então se você estiver assistindo esse vídeo lá na frente, em 2016, pode ser que o processo seja um pouquinho diferente. Pode ser que a pontuação tenha mudado, pode ser que os critérios de seleção tenham mudado, né? Então, por favor, considerem o sistema que está em vigor agora no ano de 2015. Exatamente. E depois que mudar também a gente vai fazer um vídeo novo atualizando vocês, né? Exatamente. Isso Pois mesmo. é. Vou ter o maior prazer de voltar aqui para falar com vocês. O que mais? O que mais que a gente pode falar sobre a pontuação? Então, como eu estava falando, né, a gente acredita que todo mundo que está perto dos 400 sejam chamados ainda este ano. Então, se você está com 400 pontos, 410, 430 ou até um pouquinho abaixo, 390, 380, 370, acreditamos que você tem muitas chances de ser convidado para finalizar o processo ainda este ano. Ainda assim, a gente tem alguns otimistas, né, na área que acreditam que até aquele pessoal que está na faixa dos 350 ainda sejam chamados dentro deste ano, até o final de 2015. E se você tiver uma pontuação que está perto ou abaixo dos 350, não desanime. Você sempre pode melhorar a sua pontuação, né? Seja estudando um pouquinho mais para fazer uma nova prova de inglês, né? Então a gente pode ativar o seu profile com a pontuação que você tem nesse momento, e se alguma coisa mudar, né, se você completar um curso de pós-graduação, algum outro diploma ou certificado de pelo menos 1 ano, ou se você conseguir fazer uma nova prova de inglês e ter uma nota melhor, a gente pode, a qualquer momento que o profile está ativo, fazer a atualização do seu profile. Então, às vezes, vale a pena você entrar no sistema, se você qualifica, tá? E fazer o upgrade à medida que você consegue melhorar o resultado da prova de inglês, por exemplo, ou obter algum outro certificado e tudo mais. Eu chamo isso tecnicamente de depois ver. Você entra e depois vê. Né? Exatamente, né? Só tá focado nesse sonho. Então, assim, né, se você já fez a prova do IELTS, se você está programando fazer a prova do IELTS, por exemplo, né, ou a do CELPIP aqui no Canadá, e você não saiu tão bem para ter uma pontuação alta como esperada, tá? Vale a pena ativar o seu profile, entrar no sistema e aí tentar novamente, né? Agendar uma nova prova. Vai custar um pouquinho mais caro, né? Você vai ter que fazer uma prova novamente, mas a gente pode fazer o update do seu profile a qualquer tempo. E você já vai estar na fila, né? Também facilita mais. Né? Na verdade, a questão da fila é uma coisa interessante, né? No processo atual, não existe fila. Olha só. Né? Então, assim, quando você entra no sistema do Express Entry, você está numa base de dados demonstrando o seu interesse em imigrar para o Canadá, tá? Você tem uma pontuação e essa pontuação de ranking vai ser considerada para as rodadas de convite. Então, o governo canadense, de tempo em tempo, faz as rodadas de convite, tá? E ele determina a pontuação de corte. Então, ele fala, por exemplo, todo mundo que está com pelo menos 450 pontos estão convidados para seguir no processo de imigração, tá? Então, aí sim, quando você recebe o Invitation to Apply, você vai ter 60 dias para enviar o seu Application Package online. Uma vez que você enviou o Application Package, você está na fila. Então, a fila conta a partir do momento que você enviou o seu Application Package, que só acontece depois que você já recebeu o Invitation to Apply. Então, não existe fila, mas o quanto antes você ativar o seu profile no Express Entry, melhor, porque significa que você está concorrendo, né? Você está participando das rodadas de sorteio e pode ser chamado, né? Então, se as expectativas se concretizarem, né? Mesmo aqueles que estão com 350 pontos, 380 pontos, podem ser chamados para continuar o processo até o final deste ano. Então, isso é uma coisa boa. Muito bom. Bacana. Isso é uma coisa que você, né, uma pessoa comum que tem inglês, que tem uma formação, que tem uma experiência profissional qualificada, pode participar,
E existem muitos boatos, né? Que só quem tem o sponsor de um empregador consegue migrar, ou só quem faz college no Canadá consegue migrar. Não é bem verdade, tá? Tudo depende de você, tudo depende do seu perfil e principalmente do seu resultado do inglês. E falando de inglês, às vezes é simplesmente o fato de você tentar mais uma vez, estudar um pouco mais, se preparar melhor para a prova e você vai conseguir uma nota bem melhor do que a primeira tentativa, por exemplo. Então não tenha medo, se prepare, estude e entre no sistema para que você possa ter essa chance de ser convidado a seguir no processo o quanto antes. Muito bom. Mas como que a pessoa sabe que ela atingiu essa pontuação? Como que a gente pode saber isso? Bom, existe bastante informação disponível na internet de como o cálculo é feito, né? Então, o próprio site do governo disponibiliza informação de como calcular essa pontuação e tem até uma ferramenta para que você possa calcular. Você também pode acessar o nosso site, que está mostrando aí para vocês, né? No site tem uma ferramenta chamada Free Assessment, né? Que é justamente para simular a quantidade de pontos que você teria no processo de Express Entry, né? Então, basta você responder a todas as perguntas com os seus dados que a gente vai analisar o seu perfil, as suas respostas e te enviar um e-mail confirmando se você é ou não um candidato em potencial para a imigração e quais são os seus pontos no Express Entry, tá? Olha que bacana. E é de graça, é isso? É de graça, De graça, meus queridos, olha lá. E uma coisa muito importante, ele não é automático, tá? Então a gente vai analisar caso a caso e responder para vocês. Então, assim, a gente costuma dizer que demora de 3 a 5 dias úteis para que a gente possa responder, porque a gente realmente faz uma análise caso a caso, né? Tem bastante ferramenta na internet que é automática, tá? Mas nesse caso a gente faz uma avaliação pontual de acordo com as suas respostas. A ferramenta automática, você colocar alguma coisa errada lá, não vai calcular direito, você já vai desistir, não deu certo. No caso de você usar essa ferramenta da eVisa Immigration, eles vão analisar mesmo os seus dados e vão retornar para você. Muito legal isso. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Marilena, por favor, fala um pouco da eVisa Immigration. A eVisa Immigration é uma empresa de consultoria de vistos e imigração baseada aqui em Vancouver, mas que oferece atendimento para todos os brasileiros no Brasil ou no Canadá. Mesmo aqueles que têm interesse em migrar para outras províncias, a gente pode ajudar. Então, se você tem qualquer dúvida, se você qualifica, quais são os seus pontos, como você pode melhorar os pontos que você tem, qual a melhor estratégia para melhorar os pontos num curto período de tempo, fala com a gente. Bacana. E qual que é o e-mail? O e-mail é contact@evisaimmigration.com. Legal. Tem um telefone no Brasil também, né? Isso, tem uma novidade agora. A gente não tem só o telefone disponível aqui em Vancouver, mas também um telefone de São Paulo. O número tá aí embaixo para vocês. Na descrição do vídeo. Isso, e fiquem à vontade para ligar pra gente. É um número que a gente fez pelo Skype, então... Está em testes ainda? E ainda está em testes. Bacana. Então é isso, meus queridos. A Fabiana não pode estar aqui, que ela está cuidando da criançada no parquinho. Vocês sabem como é que é a criançada, né? Não para quieta, então não teve jeito, né? Uma pena. Uma pena. Mas é a vida. Então é isso, meus queridos. Gostaram do vídeo? Joinha, comentem, divulguem, adicionem os favoritos e se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Isso certo? mesmo. E a Marilene vai voltar aqui com mais informações pertinentes, que eu sei que vocês adoram. Basta colocar aí no comentário as suas perguntas, né? Os temas que vocês têm interesse que a gente vinha discutir. Eu vou ter o maior prazer de voltar para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Muito bom. Então é isso aí, meus queridos. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Hoje vamos responder perguntas referentes à imigração que vocês nos fazem e a Marilene vai ler aqui e vamos responder essas perguntas. Então vamos lá, Marilene, vamos lá. Ok, então. O programa é todo seu.